Queridos, vamos continuar então a nossa peregrinação, né, no livro dos Números, ou no livro de Números, essa jornada com o povo de Israel na história. E hoje nós vamos estudar então dos capítulos de número 11 até o capítulo de número 20. Né? Vamos aqui então tentar compreender aí todos os acontecimentos, os motivos, e vamos ver o que nós conseguimos extrair de lição para a nossa vida a partir, então, da compreensão histórica. Nós falamos na primeira parte, hoje é a terceira parte, ou a terceira aula, falamos na primeira parte que Deus ensina o seu povo. Na segunda aula, segunda parte, nós falamos que Deus ele guia o seu povo. E hoje nós vamos falar sobre Deus que corrige o seu povo. Então, o que nós vamos estudar agora são uma série, né, muitos erros, muitos pecados, tá certo? Uma jornada muito difícil nesse período. E vamos ver como que Deus foi lidando aí com os erros, com os pecados desse povo. Nós estamos falando aqui de uma geração que sai da terra do Egito e vamos ver no próximo livro, o livro de Deuteronômio, né, que essa jornada era para durar muito pouquinho, alguns dias, e passa aí então 40 anos, essa geração toda, e mesmo assim ainda eles não entram na terra prometida. Morreram no deserto toda aquela geração. Nós estamos falando de aproximadamente 700, 800 ou até 1 milhão de pessoas que não entraram na Terra Prometida. Eram em torno de 2 milhões, né, entre mulheres, entre crianças, pessoas abaixo de 21 anos. Né, eles aí então chegam num total de 2 milhões de pessoas. Então, desses 2 milhões, né, que a gente chama de então o povo, essa contagem genérica, né? A gente está incluindo todos aqui, porém, a gente faz uma divisão porque existe uma geração que não entrou e uma outra geração que entrou. A geração que entrou, então, é essa geração abaixo de 21 anos de idade. Então, toda uma geração de 21 anos para cima, ela não entrou na Terra Prometida e a gente vai ver aqui a causa, o porquê disso tudo. Então, muita gente pereceu, né? Ficou ali no deserto, e isso não era para ter acontecido. Então, nós vamos extrair aqui lições. Então, Deus corrige o seu povo. O que caracteriza, né, esses capítulos aqui são reclamações e murmurações. É o que caracteriza, né, o que caracteriza toda essa geração dos israelitas que peregrinaram então no deserto e não entraram na terra prometida. Por causa, então a gente já vai percebendo aqui, por causa da incredulidade. Olha só, amados, a gente vai pegar um texto lá do Novo Testamento, que é o que vai, né, esclarecer para a gente isso. Então a gente não tem esse texto diretamente aqui nesse bloco de estudo, do capítulo 11 ao 20, mas é o Novo Testamento, é o livro de Hebreus, que vai nos trazer então essa afirmação. Capítulo de número 3, o livro de Hebreus, já começando aqui, né, a pegar textos bíblicos e já fazer esse link, que é o que a gente tem sempre frisado aqui, estudando sempre o Antigo Testamento, de olho no Novo Testamento, ou, né, apontando para lá, para, de fato, a gente ter aí esse equilíbrio teológico, né, de estudar o Antigo Testamento, extrair as lições, mas ter muito cuidado para ver se algumas passagens só cabem, né, ou só couberam na história para aquele povo e já não mais para nós. Isso é de um proveito prático, né? Então, sempre a gente faz. De proveito histórico, de lições, sempre vai ser. Agora, a gente precisa tomar cuidado sempre se, então, o que está relatado no Antigo Testamento, isso é aplicado na vida, no comportamento, nas relações de hoje. Então, esse é o cuidado sempre que a gente toma quando estuda o Antigo Testamento. Mas vamos lá. Hebreus, capítulo de número 3, versículos de número 7, nós vamos ler até o versículo aqui de número... Opa, deixa eu ver aqui que me fugiu um pouquinho. Do número 19. Principalmente, aliás, é o 19, que é o que vai falar, mas eu quero pegar o texto, tá certo? Todo o contexto, melhor dizendo. Então, Hebreus 3 e 7. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes hoje a sua voz, não endureçais o coração como na provocação, no dia da tentação no deserto, onde vossos pais me tentaram, me provaram e viram por 40 anos as minhas obras. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram em seu coração e não conheceram os meus caminhos.
Assim jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso. Veja bem, vede, irmãos, que nunca haja... Olha só, então o autor aqui pega a história, né, mostra o exemplo e já adverte, então, para que nós, no caso, cristãos, o público imediato, claro que não era a gente, era os hebreus lá, né, os cristãos hebreus, na época ali do Novo Testamento, mas isso serve para nós. Então ele pega a história e já adverte a gente, dizendo: vede, irmãos, que nunca haja em qualquer de vós um coração mau e infiel para se apartar do Deus vivo. Antes exortai-vos uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, para que nenhum de vós se endureça pelo engano do pecado, porque nos tornamos participantes de Cristo, se retivermos firmemente o princípio da nossa confiança até o fim. Enquanto se diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração, como na provocação, porque havendo alguns ouvido, o provocaram, mas não todos os que saíram do Egito por meio de Moisés. Olha só. Mas com quem se indignou por 40 anos? Não foi, porventura, com os que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? Veja bem que tem essa divisão, né, daquela geração de 21 anos para cima e os demais. E a quem jurou que não entrariam no seu repouso, senão os que foram desobedientes? Veja bem, verso 19. O motivo por que eles não entraram na terra prometida. E vemos que não puderam entrar por causa da sua incredulidade. E aqui eu já quero extrair aqui uma lição muito importante para que a gente perceba que aquele povo, aquela geração, ela foi uma geração inigualável no sentido que viram ações miraculosas, poderosas, visíveis, né? Ações de Deus de uma forma extraordinária. Por 40 anos, todos os dias, 24 horas por dia, eles presenciaram ou presenciavam milagres, coisas espantosas, extraordinárias, né? Aquilo que a gente chama de maravilha, aquilo que é sobrenatural. Então, 24 horas por dia, todos os dias, durante 40 anos, eles viam, eles ouviam, eles experimentavam, então, os milagres, as ações extraordinárias de Deus sobre a vida deles, por meio da nuvem, de dia e de noite, por meio das providências, né, seja da água saindo de uma rocha, nós vamos ver essa ocasião aqui, seja da providência do alimento e tantas outras ações de Deus. Mas esses milagres, essas ações poderosas de Deus, não foram suficientes para aqueles corações endurecidos, maus e infiéis, para que gerasse fé neles. É interessante que milagre e sobrenatural não gera fé necessariamente no coração das pessoas, né? Pelo contrário, aqui eles foram mais incrédulos, me parece, do que qualquer outra geração. Olha só. Então a gente percebe aqui que o motivo deles não entrarem na Terra Prometida foi a incredulidade. Isso se deu por causa isso se evidenciou, melhor dizendo, por causa da murmuração. Então toda essa geração não entrou na Terra Prometida por causa da incredulidade. Mas é interessante também observarmos aqui, que eu anotei, né? Então a gente volta lá para o livro dos Números, vamos começar então a pegar os textos a partir do capítulo de número 11. É interessante nós observarmos que no meio aí desses 2 milhões de pessoas, não haviam só os israelitas, não haviam só aquele povo de Deus, né? Capítulo de número 11 de Números, o verso de número 4 é bem interessante que está escrito: e o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: quem nos dará carne a comer? Então uma mistura de gente começou a influenciar os israelitas e levaram todo o povo a murmurar. Esse povo, chamado aqui de vulgo, é uma mistura de gente, né? Isso está em Êxodo, capítulo de número 12, verso de número 38. Então, Êxodo 12, 38, que é o que nos conta o povo que sai lá do Egito, então, houve no meio dos israelitas uma mistura de gente, ou seja, pessoas que não eram judeus, pessoas que não eram da descendência de Israel, né? Então, é chamado aqui de vulgo, e lá em Êxodo, uma mistura de gente. Esse povo que começou a influenciar então Israel e começou então a murmuração. Eles questionavam: nós vamos morrer de fome nesse deserto, nós vamos perecer aqui. Nós tínhamos lá no Egito comida de graça,
Nós comíamos lá, eles começaram a relatar, né, os legumes, né, a comida que tinha lá, e eles murmuraram, reclamaram. E aqui a gente só tem esse maná, a gente só tem essa comida vil, essa comida aqui sem graça, né? É bem interessante aqui observarmos, queridos, que a reclamação e a murmuração é algo que nos prejudica não só na vida espiritual, não só no relacionamento com Deus. Isso revela um caráter, né, muito complicado às pessoas que não são gratas, às pessoas que não reconhecem, né, e para elas nunca estão satisfeitas com coisa alguma. E aqui também eu anotei que essas murmurações partem de uma ingratidão, tá certo? E de um não reconhecimento da bondade de Deus, porque eles estavam reclamando na verdade, de algo injusto. Quer dizer, eles comiam de graça lá, como eles falaram aqui, comiam de graça. Não, eles eram escravos lá, né? Eles não comiam de graça, eles eram escravos na terra do Egito. Aqui sim eles estavam comendo de graça. Aqui sim, graciosamente, bondosamente, generosamente, Deus estava dando para eles o sustento. E eles reclamaram então que queriam algo mais. Deus providencia ajuda para Moisés aqui também, a gente observa. Mas deixa eu ainda continuar aqui, né, antes que eu parta para esse outro ponto aqui. É interessante aqui entendermos que eles pediram, né, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente, coisas que Deus ele acabou cedendo, mas não era exatamente o que Deus tinha para eles como providência. E a gente vê aqui, a partir então dos versos 11, né, tudo aqui o capítulo 11, tá? Então nós estamos aqui falando do capítulo 11. Vimos até o verso 6, e agora, a partir do verso 11 até o 30, Deus ia providenciar aqui para Moisés, então, né, porque Moisés começou agora a sentir pesada essa questão dessa responsabilidade da liderança. Então, o povo reclamando, você imagina milhares de pessoas reclamando, murmurando, né, a respeito de Deus. E Moisés era esse representante de Deus. Moisés era o locutor de Deus. Moisés era aquele que ouvia do povo, né? E aí ele começou a achar muito pesado. Ele disse: Senhor, eu gerei esse povo, eu carreguei esse povo no colo, esse povo é meu. Então ele começou aqui a expressar para Deus a sua dificuldade. Não era aqui uma murmuração, não era aqui a semelhança deles como uma reclamação, mas ele estava sentindo aqui pesado nessa liderança, incapaz então de estar dando conta aí de liderar esse povo, de conduzir esse povo, né, de atender essa demanda aí. É interessante que Deus agora providencia para Moisés aqui uma ajuda, né? E como ele providencia isso? Quando ele pega, separa homens, ou ele fala para separar alguns homens, 70, se não me falha a memória, então o próprio Deus pega dessa porção, né, do Espírito de Deus que está em Moisés, então, e coloca naqueles 70 homens. E aqui a gente também percebe outra coisa complicada, porque havia aqueles 70 homens, eles estavam ali então profetizando, cheios do Espírito de Deus, mas aparecem dois homens que não estavam dentre eles, Eldade e Medade. Eles começam a profetizar. E Josué, que era um moço que acompanhava Moisés, né? Depois a gente sabe da história, e foi ser sucessor de Moisés nessa liderança, mas ali muito novo, muito jovem, inexperiente, sentiu ciúmes por Moisés e disse para parar. Então, Moisés disse: não, tomara que todo o povo fosse profeta de Deus, todo o povo recebesse o Espírito de Deus, né? Então a gente percebe aqui problemas de relacionamento, né? A gente já percebe aqui uma dificuldade muito grande desse povo conviver de uma maneira tranquila, uma maneira madura, né? Então, ora é um grupo, ora é outro grupo, ora é outro grupo, ora é o próprio líder, o próprio Moisés, e é interessante nós entendermos isso aqui. Então, segue a reclamação, segue a insatisfação do povo, e o povo pedindo: a gente quer carne, a gente está cansado desse tal de maná, a gente quer carne. E Deus satisfez o desejo do povo, porém, alguns ficaram doentes e morreram. Isso está do verso 31 ao verso 34, do capítulo 11. Verso 31 ao 34. Então, Deus deu para esse povo, certo? Que eles pediram, eles insistiram: nós queremos, nós queremos, nós queremos. Então, Deus disse: tá bom, vocês querem? Então, tá aí a carne de vocês. Eles comeram tanto, comeram tanto, comeram tanto. Alguns ficaram doentes e muitos morreram ali nesta ocasião. É interessante, queridos, que o Salmo 106, eu quero ler com vocês aqui, o Salmo 106 relata, né,
quase todo esse período do livro de Números, Salmo 106. Vai falando de várias ocasiões, inclusive eu incentivo para vocês que vocês leiam, melhor dizendo, esse Salmo de número 6. Não vou ler todo ele aqui, né, para a gente ganhar tempo, mas vale a leitura, tá certo? Todo o Salmo de número 106. Leia. Eu vou pegar apenas aqui do verso de número 13 ao 15, tá bom? Então diz assim, olha: cedo, porém, se esqueceram das suas obras, não esperaram o seu conselho, mas deixaram-se levar da cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. E ele, Deus, satisfez-lhes o desejo, mas fez definhar a sua alma. Olha que coisa interessante, queridos. Então, esse povo pedindo porque queria, Deus tá bom. Então, tô aí o que vocês querem, né? Se vocês acham que vocês sabem o que é bom para vocês, então experimentem, né? Vão por conta, tá aí o que vocês querem. É interessante aqui a lição que a gente extrai. Que Deus, amados, de vez em quando, na nossa insistência, na nossa teimosia, na nossa soberba, no nosso orgulho, de pensar que sabemos como devemos reger a nossa vida, e assim insistimos com Deus, às vezes Deus permite, né, que a gente prossiga, que a gente tome aquela atitude, que a gente faça aquilo, mesmo não sendo sua vontade, inclusive para, usar uma expressão bem popular aqui, quebrar a cara e ver de fato que nós somos insuficientes e incapazes de reger a nossa vida. Quem entende da vida é Deus. Se Deus está providenciando tais e tais providências, nós temos que ser gratos a Deus e reconhecer que, de fato, é Deus que sabe nos conduzir na vida, né? E pela insistência do povo, Deus permitiu. Deus deu, inclusive. Foi o próprio Deus que providenciou. Só que o resultado do desejo desse povo foi mostrado que eles mesmos definharam a sua alma. Então Deus concedeu o desejo deles, mas fez definhar a alma deles. É interessante a lição aqui, que sempre nós devemos, inclusive, expressar a Deus nossos desejos, nossas vontades, porém sempre, né, falarmos para Deus: Senhor, que seja feita a tua vontade. A gente aprende isso no próprio Jesus, que expressou a Deus o seu não desejo de passar pela cruz, pela crucificação. Ele orou a Deus e disse assim: Senhor, se possível for, passa de mim esse cálice. Ele não queria de fato. Jesus, se tivesse outro meio, ele não queria humanamente falando, queridos, né, naquele sofrimento, naquela tortura. Jesus não era masoquista. Jesus, ele como um ser humano, inclusive, ele percebeu o quanto ele ia sofrer. Ele ora a Deus, inclusive, sabendo que Deus poderia livrá-lo. Ele diz: Senhor, se for possível, se o Senhor quiser, faz isso, né? Passa de mim esse cálice. Todavia, seja como tu queres, não como eu quero. Olha que coisa interessante para a gente extrair aqui como lição para a nossa vida, não é? Que a gente olhe a Deus, não tem problema expressar os nossos desejos, nossas vontades, porém sempre submetermos elas à vontade de Deus, pedindo para que Deus reja a nossa vida, guie a nossa vida, tá certo? Então é interessante aqui que Deus concedeu, mas o fim, percebemos que não foi um fim bom, um fim agradável, um fim que Deus desejava para esse povo. É interessante, então, aqui no capítulo 11, nós extraímos aqui essas lições. Os capítulos 12 ao 14, nós vamos estudar agora, né? Nós vamos fazer esse estudo bem aqui panorâmico. Principalmente o 12, conta as divisões e as brigas. Então, segue aqui a toada, segue o barco, né, nessas águas turbulentas aqui, quase naufragando o barco, reclamando, murmurando, desobedecendo a Deus. E aí, o capítulo 12 ao 14 segue, então, todas essas complicações aqui. Então, as divisões e as brigas, o capítulo 12, do verso 1 ao 16. Estamos aqui, então, com o texto aberto, né? No capítulo 12, há aqui uma briga de os líderes, eram os irmãos, né? Moisés, Miriam e o Arão. Então, o Arão e a Miriam, né, questionando aqui se Moisés era o único líder que Deus falava e por que não falava por meio deles também. Então, houve aqui essas divisões e essas brigas, né? Tanto é que Deus vem lá e aí resolve essa questão e corrige novamente. Então, olha só, era a questão do vulgo, da mistura de gente, aí depois todo o povo, aí agora a questão aqui dos líderes, né? Moisés,
e Arão e Miriam, que eram líderes naquela ocasião. E aí eles tiveram então essas brigas e essas divisões, e Deus vem lá então e corrige eles, inclusive, né, com enfermidade que é a Miriam é acometida. E o próprio Moisés é quem intervém, intercede para que Deus tenha misericórdia e possa estar então curando a Miriam. E aí Deus ouve Moisés, é bem interessante isso. Deus ouve Moisés, só que exige que Miriam cumpra então aquele ritual aquela cerimônia de purificação até que ela esteja purificada e eles prossigam na jornada. E isso acontece. Então, a descrença e a medo, capítulo de número 13, verso número 1 ao 33, né? Então, todo o capítulo 13, a gente percebe que há medo e há aqui a descrença. Deus envia os espias, pega 12 espias, né? Cada um, os principais ou líderes lá de cada tribo, envia lá para Canaã, a terra prometida, para que eles possam estar, então, observando, né? Para que eles vejam e tragam relatos. Aí eles ficam lá por um espaço de uns 40 dias. E aí eles trazem, então, né, cada um da sua tribo, principais. E eles dizem, nós não podemos entrar, os homens são fortes, as cidades são muradas, a gente não vai ter condição. Desanimaram um monte de gente. Esses espias voltaram, esses informantes. Voltaram. Todos eles representantes de cada tribo de Israel. E eles desanimaram, só teve dois, Josué e Caleb. Né? Eles disseram, não, Deus vai nos dar a terra. Subamos, nós vamos possuir. Então, esses espias, tá certo? Tanto é que toda essa geração, como eu disse, não entraram na terra prometida. Apenas Josué e Caleb. Então, só esses dois homens, irmãos, olha só. Aí no meio de milhares ou milhões, né, de pessoas, só esses dois homens que não tiveram a incredulidade, a descrença e nem temeram. Eles entraram, mas todos os outros, não só os líderes, esses eles representavam seus liderados, eles não entraram na terra prometida porque então eles foram descrentes, eles murmuraram, a sua incredulidade impediu, o seu medo impediu, o medo deles impediu que eles entrassem então e vieram desanimar todo o povo. Então, capítulo 13, verso 1 a 83. Novamente, rebelião e luta. A gente já está falando aqui do capítulo de número 14. Então, rebelião e luta. E aqui Deus, corrigindo em todas essas ações, Deus sempre vindo com a palavra, né, através de Moisés, corrigindo. Aqui no capítulo 14, onde há essa outra rebelião, que a gente vê aqui, e luta, né, que há, Deus, é interessante que aqui no capítulo 14, verso 34, Deus já fala para eles, olha, vocês foram lá, então, espiar a terra por 40 dias. Esses 40 dias vão representar 40 anos que vocês vão ficar aqui, peregrinando, girando, né? Rodeando aqui, tá certo? Em círculo aqui, caminhando no deserto e não vão entrar. Cada dia vai representar um ano. Então, olha só a punição que eles têm aqui por ser esse povo briguento, murmurador, descrentes, medrosos, rebeldes. É uma coisa assim terrível, irmãos, esse período, essa jornada aqui. Então eles se rebelaram e eles tiveram lá uma briga, uma luta enorme, né? Então o capítulo de número 14 nos traz aqui essa realidade. Então houve muita confusão e a partir do verso 26, então, essa murmuração e Deus dizendo que eles não entrariam, então, por conta de tudo isso, por conta da incredulidade que Hebreus já nos explicou, por conta de toda essa rebelião, de toda essa descrença, de toda essa incredulidade, né, a descrença, né, desse espírito, dessa postura de pessoas briguentas, de pessoas que são, de fato, que não expressam, né, o caráter e a pessoa de Deus. Então, a gente está lá no capítulo 14, verso 1 ao 10. Moisés ora, então, por toda essa congregação mal-humorada. Olha assim, mesmo assim, o Moisés intercede por todo esse povo. Então, isso está do capítulo 14, verso 11 ao verso 19. O líder Moisés, esse homem, né, manso, esse homem levando toda aquela carga, sempre intercedendo por aquele povo, sempre orando, sempre instruindo. Então, aqui ele intercede, ora por esse povo mal-humorado, esse povo briguento, essa congregação que se ajuntou lá. Então, foram perdoados, Deus os perdoou, mas eles persistiram. Veja bem, eles persistiram, então, aqui na descrença e nunca entraram na terra prometida. Deus os perdoou, houve o perdão de Deus por causa da intercessão de Moisés.
mas as consequências dos seus atos, Deus não os tirou. Olha que coisa interessante, queridos. Uma lição aqui para a gente tirar para a nossa vida. Né? Os nossos pecados são perdoados por Deus, tranquilo, em Cristo Jesus nós somos perdoados. Mas as consequências dos nossos erros, dos nossos pecados, a maioria das vezes, Deus não tira, Deus deixa que a gente sofra, para que a gente, inclusive, entenda que o pecado, ele gera, os erros geram, as nossas atitudes, elas geram consequências nas nossas vidas e na vida das outras pessoas. Né? Deus não é como um pai que está criando um filho mimado, que quer privá-lo de tudo, que quer passar a mão, né? Ou não, Deus está forjando caráter em nós e mostrando para nós que o pecado gera a morte. E nós precisamos ter responsabilidades diante de Deus, diante das outras pessoas, que as nossas ações, elas precisam de fato serem responsáveis. Então, são perdoados, mas não entram na Terra Prometida. O capítulo de número 15 são reiteradas, né, algumas leis. Então, Deus está corrigindo aqui, corrige com a sua palavra, com a sua lei. São reiteradas, então. Tá? Deus começa a falar novamente algumas leis que já falou lá no passado, mas Deus vai aqui trazendo novamente. É interessante que Deus corrige sempre pela sua palavra. E o método que Deus está usando aqui, né, e, inclusive o livro de Deuteronômio, que é o que nós vamos estudar após esse, vai falar sobre isso, a repetição das leis. Essa metodologia da repetição, de falar a mesma coisa, de reiterar, né, é um método de Deus lá desde o Antigo Testamento. A gente vê em Filipenses capítulo 3, Paulo dizendo, olha, eu não me canso de escrever para vocês as mesmas coisas. Isso é segurança para vocês. Romanos capítulo 15, versículo de número 4, o mesmo Paulo diz assim, as coisas que foram escritas para o nosso ensino, para nos instruir. O apóstolo Pedro também vai dizendo, né, que ele fala as mesmas coisas, ele repete, Deus está reiterando, Deus está falando novamente as mesmas coisas. Não há coisas novas, não há coisas que Deus não tinha falado antes. Deus está corrigindo aqui porque Deus já tinha ensinado lá. Então Deus ensinou, Deus guiou e Deus está corrigindo aqui, mas a sua correção é a partir daquilo que ele ensinou. É a partir daquilo que ele já instruiu, que ele já esclareceu. Deus está responsabilizando um povo que deveria ser responsável, porque receberam de Deus a instrução. Deus estava se revelando a este povo. Então, algo aqui que a gente entende que ser muito sério também. Deus, ele instrui primeiro, ele mostra primeiro, né, para depois corrigir, para depois cobrar, para depois punir, a partir de um entendimento, de um conhecimento e de uma instrução que foi dado, né? Então, capítulo 15. O capítulo número 16, outra discórdia, outra rebelião, e aí vem o juízo de Deus. Então, capítulo 16, todo o capítulo 16 aqui, tem a rebelião do Corá, Datã e Abirão, né? A mesma questão que houve lá também de Miriam e Arão contra Moisés. Então aqui eles disseram, não, por que só esse negócio de a tribo de Levi? Nós também somos pessoas que temos o direito aqui do sacerdócio. E aí então, a gente conhece aquela famosa história, né, que a terra abre e engole. Então, muitas e muitas pessoas, incluindo, claro, o Corá, o Datã e o Abirão, e muitas pessoas, né, por conta então dessa rebelião. Olha só, irmãos, por conta dessa discórdia, né? E aí vem o juízo de Deus. Deus estava corrigindo e mostrando para aquele povo que aquilo não era brincadeira. Eles estavam se relacionando com o Criador, o Deus Santo. Deus não estava de brincadeira ali levando aquele povo. Havia um propósito muito sério de Deus, tá certo? Na história, através daquele povo, para resgatar uma humanidade, né? Porque através daquele povo viria o Messias, viria Jesus. Da mesma forma hoje, queridos, não é brincadeira quando a gente é chamado para a salvação e para pertencer ao corpo de Cristo, à igreja. Então nós precisamos ter muito cuidado, muita reverência, muito temor de Deus, no sentido que é muito sério o que nós estamos participando. Né? Para o que Deus nos chamou para uma reconstrução de uma humanidade em Cristo Jesus. Então nós precisamos levar tudo isso muito a sério. A palavra de Deus é algo muito sério. Não é uma religião, não é algo que eu vou fazer de uma forma inconsequente. Não, queridos. Nós estamos falando, nos relacionando com o Criador, com o Deus Santo, com o Deus bondoso, com o Deus amoroso, com o Deus que ele é tão generoso que partilha, né, dessa possibilidade da vida conosco. Então é algo muito sério aqui, essa discórdia e essa rebelião com essas pessoas que queriam ser
aquilo para que Deus não os chamou. É bem interessante também nós atentarmos para isso aqui. Então, esse grupo de pessoas, ou esses 3 líderes, né, junto com as pessoas que os seguiam, porque sempre tem essa questão, né? Aparecem uns doidos lá e sempre tem gente para seguir também. Então, isso não é novidade, não. Né? A gente percebe isso. Então, queridos, é muito sério essa questão de estar, de fato, representando Deus. Nós estamos lidando com algo que é muito sério mesmo. O capítulo 17, aqui, é um evento, ou tem um evento miraculoso, do florescimento da vara de Arão, né, para provar a nomeação da tribo de Levi para o serviço privilegiado. Está do capítulo 17, do verso 1 ao verso de número 13. Então, aqui também, né, há um questionamento a respeito de que só essa tribo, ela é de fato a tribo que é escolhida por Deus, e por que não as outras? Né? Então, eles estão questionando, na verdade, Deus, não é nem o Arão, não é o Moisés, eles estão questionando Deus, eles estão resistindo à orientação de Deus. Essa é a questão aqui. Não é que eles estão discordando o que Moisés falou, se Arão... Não, é o próprio Deus. Né? Então, esse povo se mostra aqui teimosos, se mostram rebeldes diante de Deus. Então, Deus aqui, numa ação miraculosa, olha que coisa interessante observarmos aqui. Muitas das ações de Deus de milagre, né, justamente essas ações poderosas de Deus, em muitos casos, lógico que eu não estou generalizando, muitos casos, aqui nessa ocasião, Antigo Testamento, a gente vê lá, por exemplo, lá no livro de Juízes também, nós vamos chegar lá, que a palavra de Deus não é suficiente, essas pessoas precisam de uma intervenção. Ou se Deus não agir daquela forma, ou Deus precisa agir daquela forma justamente porque aquelas pessoas, elas de outra maneira não reconheceriam, né, a vontade de Deus ou o próprio Deus na sua autoridade. Então, infelizmente, às vezes, a ação de Deus miraculosa prova que nós, esse povo no caso aqui, mas nós também, de alguma maneira, não aceitamos, não é suficiente para nós o que Deus disse na sua palavra, a revelação de Deus. E busca-se, muitas vezes, né, tantas provas, busca-se tantas ações miraculosas para a gente entender, ou a gente busca isso para satisfazer um desejo nosso. Mas a palavra de Deus é suficiente. O caráter de Deus é suficiente para nós acreditarmos nele. Não precisamos da prova do seu poder. Nós já tivemos a prova do seu amor, que foi o Cristo crucificado, entregue por nós na cruz do Calvário. Então nós temos isso no capítulo 17. O capítulo 18 e o capítulo número 19 registra outra série de regulamentos para atos de culto e da vida cotidiana. Então, novamente, Deus repetindo, Deus trazendo à memória, né, ao coração daquele povo, aquilo que Deus já tinha ensinado. Deus, ele nunca falará outras coisas diferentes, ou coisas diferentes do que ele já tinha falado. Então, sempre que Deus falar conosco, né, e aquele povo não era diferente, é aquilo que Deus já tinha falado. Deus não muda, o caráter de Deus não muda, né, a palavra de Deus não muda. Olha que coisa interessante aqui. Quando a gente percebe o Antigo e o Novo Testamento, e vamos perceber a vontade de Deus, de fato, né, a revelação e a expressão do caráter de Deus, é a mesma. O Deus do Antigo Testamento não é diferente do Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Né? É que houve, de fato, como eu disse, algumas questões são direcionadas historicamente para um povo dentro de uma cultura com um propósito definido, usando a pedagogia. Mas Deus nunca mudou, o caráter de Deus nunca mudou, a sua vontade nunca mudou. É que ela vem sendo, pouco a pouco, sendo revelada a esse povo que era teimoso, que era o coração endurecido. Então, o Novo Testamento é que onde Deus aqui, ele, de uma vez por todas, a partir de Cristo Jesus, a sua revelação completa, perfeita, direta, objetiva, né, é expressada ali na vida de Cristo, através, então, dos apóstolos, no Novo Testamento, onde ali sim, né, ali tem a vontade de Deus para todos nós hoje, tá certo? É interessante observarmos aqui. Então, capítulo 19, Deus vem instruindo novamente o povo. Deus nunca se cansa, amado. Deus sempre instruindo, Deus sempre paciente, Deus sempre longânimo, Deus sempre enviando seus profetas, seus pregadores, a sua palavra
sempre sendo ministrada, a sua palavra diz sempre a mesma coisa, não muda, porque Deus não muda, tá certo? E as pessoas resistem, as pessoas, elas na verdade questionam Deus, elas pedem um sinal para Deus, elas querem uma prova de Deus, né? Então, assim, nada de novo aí desse povo para muitos de nós hoje. O capítulo de número 20 começa novamente as murmurações. Até eu aqui já estou cansado, estou injuriado. Tanta murmuração, tanta reclamação, tanta rebelião. Olha só, amados. Então, foi um trabalho absurdo, né, para Moisés e Deus ali numa paciência assim, é, inexplicável, né? Claro que Deus não é como nós, mas a gente já vai perdendo a paciência até aqui estudando. Falando, não é possível, mas somos nós também, né, queridos? Então a gente precisa ter muita paciência para entender que esse povo aqui também nos representa, né? Então, o capítulo 20 começa aí novamente com essas murmurações, dessa vez pela falta de água. Capítulo 20, versos 11 e 12. Então, eles disseram assim, nós vamos morrer aqui, não tem água. Né? E aí, Moisés perdeu a paciência também agora com esse povo. Não sei se perdeu a paciência, se não teve fé suficiente, se foram os dois, e fere a rocha lá. E o próprio Moisés agora perde a paciência com esse povo e peca contra Deus. Então, veja bem que complicação, que ambiente difícil, queridos. Veja bem que nação, né, que vive dessa forma, que até o próprio homem de Deus, escolhido para a liderança, um homem que tinha uma característica de manso, ele mesmo, um homem de fé, um homem que é um dos grandes vultos do Antigo Testamento, da história humana, né? É fantástico, assim. E até Moisés perde a paciência, faltou a fé, as duas coisas, como eu disse. Então ele aqui fere a rocha, né? Desobedece a Deus, se ira com Deus. E é aquela coisa assim que virou já, isso já contagiou, né? Até o próprio líder, até o homem de Deus, que era maduro, mas não é perfeito também. Então aí começa essa questão e Deus misericordiosamente, generosamente, pacientemente, né, dá água para aquele povo beber naquela murmuração. Claro que Deus estava provando a fé desse povo. Claro que Deus não ia deixar esse povo morrer de sede. Deus é o cuidador da sua criação. Deus cuida dos pássaros. Deus cuida das plantinhas, das flores, né? Como diz o texto, dos lírios do campo. Então Deus cuida da sua criação. E a gente entende, inclusive, que Deus permite muitas situações adversas na nossa vida justamente para que a gente seja provado. E Deus nos provando, esse provar de Deus, não é para que Deus saiba quem nós somos. Deus já sabe quem nós somos. O provar de Deus é para que a gente nos conheça, para que a gente saiba quem nós somos de fato. Né? Para que a gente possa ter essa introspecção, para que as outras pessoas nos conheçam e para que o diabo também saiba, né, quem nós somos, no sentido que Deus se relaciona conosco não porque nós somos, é porque Ele é. E Ele é suficiente. Então, o provar de Deus não é para nos testar e saber quem nós somos, é para mostrar para nós mesmos quem nós somos e que nós precisamos desesperadamente de salvação. E a misericórdia de Deus são as causas de não sermos consumidos. Então, nesse ínterim, né, a água ali sendo providenciada por Deus de uma forma miraculosa, saindo de uma pedra, no meio de um deserto, eles estavam, a gente tem que lembrar que eles estão andando, eles estão caminhando, eles estão indo para a terra prometida, ou pelo menos estão na direção ali. E eles precisavam passar por uma terra, né, que é a terra de Edom, então o rei de Edom se recusa, né, recusa o povo a passar pelo seu território. Isso está no capítulo 20, versos 14 e 21. Então ele não deixa, há uma complicação muito grande lá, dificuldades que eles enfrentam nessa trajetória, né, que representa de alguma maneira a trajetória, a jornada da nossa vida, e que nós vamos ter, sem dúvida nenhuma, diversas adversidades, muitas lutas, obstáculos na nossa vida, e nem sempre Deus vai providenciar uma solução para isso, e nós vamos ter dificuldade de encontrar outra rota, outro meio. Né? Deus poderia aqui trazer um juízo sobre esse rei de Edom, Deus poderia falar a esse rei de Edom, Deus poderia puni-lo, trazer um juízo, sei lá, qualquer coisa. Deus não faz absolutamente nada nessa questão e o povo segue a jornada de outra maneira. E aí, nessa parte difícil e frustrante da jornada, o Arão morre. Né? Aí está o capítulo 20, verso 22 ao 29. O Arão morre, o irmão de Moisés, o irmão de Miriam, um dos homens importantes na liderança, um dos homens de Deus. Né? Então, nessa trajetória frustrante de rebelião, de muita luta, muita tristeza, muito desgaste, morre-se então Arão. Então a gente percebe aqui que não é fácil, Deus está aqui tendo um trabalho absurdo, enorme,
com esse povo, corrigindo, corrigindo, corrigindo. Por que que Deus faz isso? Por que que Deus fez isso, melhor dizendo? Porque Deus tinha aquele povo como precioso, como filhos. E a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo de número 10, aliás, é capítulo número 12, tá? Deixa eu confirmar aqui que agora me fugiu da mente. Hebreus, deixa eu ver se é o capítulo 12 ou capítulo de número 10, me fugiu aqui essa referência. Sim, capítulo de número 12. Capítulo de número 12, né? Desde lá do verso de número 5, mais ou menos, pode ler do verso 5 até o verso 11, que é todo o texto. Vai dizer lá que Deus, ele corrige aquele que ele tem por filho. A correção faz parte desse processo de cuidado, de formação de caráter. Então, se Deus não tivesse amor por esse povo, então fica aí de lado, como o pai, né, que é negligente, o pai que larga de mão porque não ama. Quem ama, corrige. Não é uma correção punitiva pela punição. É uma correção para redirecionar. Porque nós, de fato, queremos bem essa pessoa, né? Pais aos filhos, e amigos, e cônjuges, enfim. A correção, ela tem que se dar num ambiente de amor, de cuidado, né? Porque quem ama, corrige. É o Apocalipse 3:19, né? Eu corrijo a todos quanto eu amo. Né? Então, a correção de Deus nunca é meramente punitiva, e sim sempre corretiva, sempre pedagógica. Então, Deus está corrigindo esse povo porque ama esse povo. Então, Deus corrige esse povo em toda essa jornada. É um processo difícil. O povo não aceita, não entende, não absorve, não acata, e Deus sempre ali, pacientemente insistindo, orientando, né, mostrando as consequências, como um pai amoroso, amoroso mais justo, amoroso, mas mostrando a realidade das coisas e não isentando das consequências, né? Porque o amor de Deus, ou o amor em si, não é aquele comportamento que aceita tudo da pessoa, inclusive as coisas erradas, passa a mão na cabeça. Não, o amor, ele é de fato mostrar os erros da pessoa, mas em amor, né? Preocupado de fato com aquela pessoa. Não é a palavra de correção com ofensa, é uma palavra de correção para redirecionar aquela pessoa. Então é bem interessante nós observarmos que essa jornada, Deus guiou o seu povo. Muito trabalho, muita murmuração, muita gente ali sendo punida, muita gente ali mostrando de fato quem era o seu caráter, né? Até os próprios líderes, a morte ali de uma pessoa querida, e Moisés não para essa jornada, e esse povo continua, e Deus continua. E nós vamos ver então na próxima aula, que pretendemos então encerrar, né? Aí acabar esse estudo panorâmico do livro de Números, nós vamos ver a continuidade então, e Deus estendendo as suas mãos e abençoando esse povo, tá bom? Deus te abençoe, espero que essa aula, né, essa discussão, esse panorama desses capítulos 11 ao 20 possa estar trazendo mais luz à compreensão desse livro dos Números. Se você gostou, dá um likezinho aí, tá certo? Assina o canal, né, se inscreve no canal se não é inscrito, ativa lá as notificações, que é o sininho, tá bom? Como eu disse, dá o like, deixe os seus comentários lá, concordando, discordando, fazendo algum comentário lá para acrescentar alguma coisa, compartilhe à vontade. Vamos lá, vamos seguir nessa jornada, porque a gente tem ainda mais uma trilha a seguir aí. Na próxima aula, se Deus quiser, estaremos juntos. Deus te abençoe e te guarde. Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Deus levante sobre ti o teu rosto e te dê a paz.